Tá gravando, a gente pode começar. Pronto, tá dando para ver direitinho a minha tela? Tá. Pronto. Paciente feminina, 19 anos, branca, solteira, estudante de direito, natural e procedente do Conde, Paraíba. Há 2 meses iniciou um quadro progressivo de astenia, anorexia, palidez e sonolência, tendo sido feito um diagnóstico de anemia na sua cidade de origem e instituído tratamento clínico. O quadro evoluiu com náuseas, vômito, edema em membros inferiores, febre alta, dispneia aos mínimos esforços e manchas hemorrágicas subunguais, digitais e palmares, sendo internada para tratamento de suporte e posteriormente encaminhada ao serviço de clínica médica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, com as seguintes constatações: submeteu-se à extração dentária em condições inadequadas 2 meses antes do início dos sintomas, sem antecedentes de infecção frequente de vias aéreas, cardiopatias ou febre reumática, possuía boas condições de moradia e alimentação e negava tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas, além de referir uma vida sexual ativa e ciclo menstrual regular e sem perdas sanguíneas. E aí? Quem puxa a conversa aí? Eu acho que a charada foi matada na história, né? Uma história de 2 meses de extração dentária, uma história progressiva de uma síndrome consumptível que de repente evoluiu com febre, dispneia aos mínimos esforços, edema de membro inferior que faz lembrar uma cardiopatia. Assim, tá muito encaminhado e bem característico de endocardite bacteriana. Aí vamos ver se no exame físico acha algum sopro, algo que faça voltar esse diagnóstico, mas a princípio eu ficaria nisso. Lembrando que tem os dois tipos, né? Ela pode ser tanto a manifestação súbita de endocardite bacteriana com quadro mais agudo, mas pode ser uma manifestação subaguda, que eu acho que foi a do paciente. Mas a história, os sintomas e a história pregressa do paciente falam muito a favor de endocardite bacteriana. E essas hemorragias subungueais, né, em digitais e palmares, agora não vou lembrar certinho o nome do sinal semiológico, mas é um sinal semiológico clássico também de endocardite bacteriana. Me fugiu o nome agora. Uhum. E aí, esse foi meu viés de enquadramento, tá? De disponibilidade, enfim. Foi o que veio disponível na minha cabeça também, cara. Agora, o meu medo é cair no viés do fechamento precoce, né? Veio tudo muito bonito, mas quando você vê, tem um plot twist no exame físico esperando a gente. É, é um perigo, né? Alguém quer falar de diagnósticos diferenciais? Só pra gente não ficar fechando nisso só. Eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar, que na verdade a anemia começou antes da febre, né? Pelo que fala. Então, pensando em diagnóstico diferencial, em outras causas de anemia microangiopática, né? Poderia dar hemólise de pequenos vasos e levar a anemia, e esse quadro clínico, uma anemia importante, levaria a um cor anêmico, alguma coisa assim. Então, só para pensar em algum outro diagnóstico diferencial. Mas realmente, se não tivesse a história de extração dentária, talvez a gente poderia considerar mais alguma coisa. Mas com essa história de extração dentária ficou muito clássico, né? Mas lembrar de outras causas de anemia microangiopática aí, entra causas autoimunes. Aí a gente vai ter que ir um pouquinho mais a fundo para pensar em diagnósticos diferenciais, né? Estudar um pouquinho melhor essa anemia, que foi diagnosticada como anemia, mas que tipo de anemia que era, né? Exatamente, né? Sabe o que eu Mas achei, Bruno? me fala aí, cara. Tudo bom? E aí? Cheguei atrasado hoje. Não, só pensando em diagnóstico diferencial. Assim, essa tá difícil,
Porque a doente leu endocardite no livro e depois foi para o hospital, né? Ela tem tudo direitinho, né? Então, é difícil até a gente pensar em muito diagnóstico diferencial. Mas, assim, uma doente jovem com anemia, febre e essas alterações, alteração cutânea e tal, assim, pensar, a gente pode pensar em um monte de coisa, né? Lúpus a gente vê com alguma frequência desse jeito. Uma outra coisa que me chamou a atenção especificamente, que é uma coisa que eventualmente a gente vê aqui na NEF, é também a questão de uma rapidamente progressiva, alguma doença eventualmente pós-infecciosa, uma GNPE, né, em que o paciente pode fazer essa evolução, e ela tem algumas alterações que sugerem um quadro de insuficiência renal, né, tinha náusea, vômito, edema inferior, se ela podia estar, assim, isso poderia ser explicado, eu acho que não é, né, mas poderia ser explicado por uma glomerulonefrite, com piora de função renal, um quadro meio de uremia, alguma coisa assim, sabe? Acho que seria uma coisa compatível, né? Acho que doenças autoimunes a gente tem que pensar, né? E doente jovem com esse quadro aí. Acho que valeria a pena checar a questão de anemia autoimune, né? Anemia hemolítica autoimune, doente jovem com esse quadro. Então, fazer um CUMBS, avaliar uma lâmina periférica do hemato, para ver se tem microangiopatia. Assim, a gente tem um monte de coisa para fazer nesse quadro, mas eu acho que disparado o diagnóstico mais que vem à mente é endocardite mesmo, né? A história é muito, muito sugestiva, né? Mas a gente não pode deixar de pensar em outras coisas, né? Quando aquela história, né? Quem tem um diagnóstico não tem nenhum, né? Se você cai do cavalo, você não tem nada para. E aí? Vai ser o que agora, né? Outra coisa também que a gente tem que ter atenção, menino, tem febre alta, dispneia, não sei o quê, o diagnóstico de sepse tem que ficar fungando o nosso cangote, né? A gente tem que estar atento a isso. Então, é uma coisa que a gente tem que ver, a gente não, claro que a gente lendo uma história, a gente não está vendo doente, né? Então, fica muito difícil de dizer se de fato tinha ou não, se sugeria ou não, mas assim, é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Menina nova, com febre, cansaço, dispneia, tem que pensar em sepsis também, né? Então a gente tem que. Eu acho que é isso, mas eu acho que é isso aí, né? Parece muito endocardite, né? Sim, sem dúvida. Semana E Flávio? passada, pode falar? Fala aí, Antes de Marco. falar, Fala vamos aí, ver. Marco. Semana passada, um colega postou um caso no Instagram, um colega lá do hospital, no hospital da Unimed aqui em BH. Uma paciente que foi encaminhada para o hospital pelo reumato, para pulsão lúpus. Era uma moça jovem com febre, astenia, artralgia, anemia. O era endocardítica? Só que ela chegou muito Caramba. taquicárdica, sabe, cara? Ele me sonou. Ela tinha uma vegetação de 2 centímetros na válvula mitral. Rapaz. Cresceu estrepto em 4 hemoculturas dessa doença. Nossa. Não, Endocardite é uma doença imitadora, né? e endocardite preenche critério de lúpus, né? Pois é. E Flávio, você levantou a mão aí? Então, já que a gente está falando de diagnóstico diferencial, assim, lógico que seria a última coisa que eu pensaria, mas no começo da vinheta, quando eu estava lendo, passou na minha cabeça lúpus, no primeiro momento, pelas manifestações constitucionais, acometimento renal, de repente até cardíaco mesmo. Só que eu senti muita falta de manifestação dermatológica nesse paciente, que geralmente é um dos comemorativos do lúpus. Mas eu acho que não seria um diagnóstico que eu descartaria, caso os principais não se firmassem, né, de endocardite. Sim, sem dúvida. Precisa lembrar que o lúpus visceral nem sempre vem com quadro cutâneo articular, hein? Então, não é incomum. Quer dizer, claro que o lúpus é uma doença incomum, mas às vezes vem sem nada de pele muito evidente, não, sabe? Mas eu pensei também, Flávio, assim, lúpus, né, pelo meu viés também, sempre vem na minha cabeça. E que vegetação pode ser Liebmann-Sachs também, né? Que tem a endocardite estéreo de lúpus, faz a endocardite de Liebmann-Sachs mesmo também, né? Uhum. Aí é foda, né? Aí não cresce estrépito na cultura, né, Marco? Uma, Exatamente isso. uma questão aí do diagnóstico de trabalho, pessoal. O que vocês falam aí? Acho que os alunos tinham que falar, né? O que fazer, né? Uma coisa é suspeitar de endocardite, outra coisa é o que fazer ali na hora. E vou fazer uma pergunta muito específica.
esperar 12 horas para começar antibiótico, colher uma porrada de hemocultura ou sair começando? Ah, cara, com esse quadro aí, eu acho que eu colheria as culturas todas. Aí pode colher até daquele jeito direitinho, esperar um tempo maior, né, entre as culturas e tal, para definir que é persistentemente positivo, mas eu começaria antibiótico. Com dispneia e Acho que febre é, alta é foda, né? pô, muito difícil não começar, né? E assim, tá faltando muita coisa, tá faltando imagem do pulmão, né? Eventualmente aparece um monte Sinais vitais, de né? cavitação, né? Tá faltando sinal Exame vital, mas físico, né? eventualmente Às vezes aparece. Tá já muito no guia um começo pouco, né? também, né? Então, Acho que o diagnóstico de trabalho a gente precisa pelo menos um exame físico, né? então vamos passar. Pra ter uma Pode ideia. passar, Camila. Vai. Exame físico, estado geral regular, antiquitérico, acianótico, hipoclorada, 2 cruzes, afebril, 36 graus e meio, toxemíada, a pressão arterial estava 10/4, frequência cardíaca 110, respiratória 34 e saturação 96%. Yeah. Ritmo cardíaco irregular e taquicárdico em 2 tempos, com bulhas cardíacas hipofonéticas, com sopro sistólico mais audível em foco mitral, ictus cordis palpável, 3 polpas digitais, e turgência jugular a 45 graus. Tórax simétrico com expansabilidade diminuída à direita, estertores bolhosos em bases pulmonares, maciez à percussão e murmúrio vesicular diminuído à direita. Abdômen plano, tenso e doloroso, notavelmente em hipocôndrio direito, com fígado palpável, sem outras visceromegalias. Pulsos palpáveis e simétricos, edema em membros inferiores, 2 cruzes, e extremidades normais. E aí, galera? Meu problema de atrasar o antibiótico já tá resolvido, né? Tá resolvido, né? Não dá. É. Não dá, não. Tem toxêmica, taquipneica, taquicárdica, hipotensa, tem que estar claramente. O antibiótico era para ter sido feito ontem, né? Semana passada, provavelmente. Pois é. Interessante que a evolução parece mais aguda, né, cara? É. Eu tenho meses de febre, né? Porque quando a gente vê endocardite aguda, assim, já pensando no diagnóstico, né, a gente vê o doente mais assim, mas subagudo não é Na tão... verdade, eu fiquei com O muita doente fica dúvida mais em história estável, quanto né, tempo de ô Marco? febre, O né? doente fica mais estável, mais arrastado. Na verdade, não Às vezes tem uma alguma dúvida quanto complicação, tempo de né? febre, né, Marco? É mesmo, tá Porque certo. 2 meses começou os sintomas que provavelmente era da anemia. Aí depois verdade. surgiu uma Tem febre, razão. mas ele não fala quanto tempo, né? Você tem razão. Então isso Tem influencia. filhos meus na cabeça, mas Eu não sei quanto tempo foi essa febre aí. E agora a válvula pode ter despingolado também, né? Sim. Despingolou, exatamente. Despingolou mesmo. Esse é o problema. O Tomar pôs a infecção da TMB. Que porra é essa, gente? TMB, que isso? Despingolite aguda que ela tá agora. Onde é que tá TMB, cara? No chat aí, ele pôs histórico de vida sexual ativa pode ter infecção da TMB. Que é isso? Soprando, ó, sigla uma desgraça mesmo, né? Ele tá aí, não? Não sei o que é TMB, não. Nunca vi isso, não. Deve ser infecção. DST. Ah, tá. Não, mas o que é TMB? Ou saiu errado? Era para ser DST, então? Pô, mas o T é muito longe do D no teclado, cara. Não é possível. Porra. Infecção da TMB. Ah, Digitou tá. errado. Cara, não é possível, cara. Digitou bem errado. TMB, cara. Pô, o M é longe do S também, cara. Não é possível, mas tudo bem. Eu acho que é isso. E qual antibiótico começar, hein? E o exame físico dela é uma insuficiência cardíaca descompensada, né? Tem uma coisa no Tem uma exame insuficiência físico que eu cardíaca não consegui relacionada ao... encaixar. O que é? É uma parte do exame físico que eu não consegui encaixar. A ausculta pulmonar dela tá dele, né? Tá localizada. Deve ser congestão, né? Congestão, derrame aqui na base direita, né? Que é o mais comum. Pois é. É Foi o que eu verdade. imaginei.
e fala estertores em bases, né? Então, teoricamente, são dos dois lados, mas a direita está mais macia, o fator derrame mais localizado à direita. Mas eu É acho o que é isso padrão, aí. né? Que é o A comum, né? insuficiência cardíaca descompensada aí é um cara de trabalho, você tem que tentar dar o diagnóstico, né? Ou seja, vai ter que partir para o eco mesmo e já pedir para o cirurgião, às vezes, já tomar uma sopinha quente, falar com ele, ó, talvez você tenha que vir para o hospital, tem um É, paciente assim, é mas aí foda tem que mesmo. falar mesmo. Mas o antibiótico aí é indiscutível também, na minha opinião. É. Qual antibiótico? Ué, você tem que cobrir os basicão lá, É o né? que? É ceftriaxona, é o esquema de endocardite comunitária, né? É ceftriaxona com o que, Mar? Como é que é? Ceftriaxona, ampicilina e Nojento. Ampigenta, ampigenta e ampigenta e Associado. ceftriaxone, não é isso? Isso. É. Tá. Nos Estados Unidos eles dão vanco, né? É Mas isso que eu ia perguntar, dependendo de vanco, onde não? for, tem que dar vanco, né? Mas aqui não tem Se prevalência de é, massa. Aqui é se menos é comum, né? endocardite direita, você entra com Assim. oxa, não é? Só em válvula direita, Assim, pensando em nesse usuário caso de aí, droga? a gente tem que cobrir estáfilo, né, cara? Pois É, é. até é boca, né? Oxa e genta, né? Genta, oxa Uma mica? e amica. Não, só amica Não, não. não, gente é Genta com a oxa. mica, não. Não, a mica não, gente é mica não. Senão é chamar É, a nefro É. depois, né? isso aí. Mas nós estamos adiantando o diagnóstico, né? Tem que ver isso. Tem que dar o diagnóstico primeiro, né? É, Ah, não, mas aí você está falando por questão do antibiótico, né? É. Aí, alunos, quem está vendo a gente aí, se isso acontecer com vocês, vocês entram no livro aí para ver qual que é o protocolo, qualquer negócio desse aí, acha os antibióticos indicados aí nessa situação, certinho, eles vão no whitebook. justamente. Mas isso aí é para isso mesmo. Tem que decorar as doses desse trem também, não? Dose, o tipo, você sabe, suspeitando, você corre atrás da informação. É. Endocardite de cada tipo tem um esqueminha, né? E depois que Isso isolou o varia germe, bastante. muda tudo, né? Você vai, cada um é um esquema. Tem se é válvula nativa, se é válvula, se é prótese, tudo isso muda, né? Se vai crescer bicho, não vai, né? É. Então vamos começar antibiótico, ver se tem indicação cirúrgica, fazer o manejo de sepsis, né? Uma sede central, né? Segue aí, Camila. Agora, os exames laboratoriais dela, baixa hemoglobina e hematócrito, por causa da anemia, alteração do número de leucócitos e apresentação de desvio à esquerda, aumento dos níveis de bilirrubina direta e elevação do ácido sérico. Aí a gente esqueceu de falar que essa é o paciente para terapia intensiva, tá? 34 de frequência respiratória, paciente que não está na mão ainda, suspeita de insuficiência cardíaca, agora vem com insuficiência renal, ou seja, é um paciente que impossível você manejar uma paciente dessa no andar. Isso aí é paciente para terapia intensiva, na minha opinião. Na minha opinião, não, acho que é unânime, né? Essa paciente é Não tem difícil dúvida, não, né? você não sabe o tanto de volume que você tem que dar, paciente suspeitando de sepsis com insuficiência cardíaca, é um balaio de gato, por mais que você monitore o paciente, essa aí é a paciente clássica que você tem que pôr o banquinho do lado dela mesmo. Ah, não dá não, isso aí tem que ser. Essa é aquela que vai avacalhar seu plantão. Uhum. Essa aí vai estraçalhar o plantão do bendito que tiver lá na terapia intensiva. É foda, cara. É Pode difícil. seguir aí, Camila. Mostrar agora o exame de imagem. Eita. O ecocardiograma demonstrando vegetação e refluxo mitral e a radiografia de tórax evidenciou aumento global da área cardíaca, infiltrado intersticial difuso e seios costofrênicos livres. Então já estava rota essa válvula há muito tempo, né? Porque o coração já está aumentado, né? Justamente, ela foi se adaptando, talvez. Isso não é a do braço, não, né? O cirurgião já pode dar uma chamadinha nele mesmo. Isso aí não tem dúvida, não. Essa vegetação aí tá com um cara que tem mais de 2 centímetros, né? Como aí é dessa gravidade aí. Até a gente tá vendo, né? É verdade. Né? Boa ideia.
Coitado. Pode seguir, né? Assim, só uma coisa do eco, que é muito comum a gente fazer eco transtorácico, né? Pensando em endocardite, é o começo mesmo, a gente faz. Mas o ideal é transesofágico, né? Tem muitos hospital que às vezes não tem, é difícil fazer e tal. Mas não é incomum, o Marco pode falar melhor que eu, mas não é incomum você fazer um eco transtorácico e não identificar a vegetação, você faz o transesofágico e vê a vegetação, né? Porque você vê muito mais de perto a válvula. Não, Marco? Você está sem som, cara. Essa aí tem uma probabilidade de pré-teste de endocardite alta, né? A chance do transtorácico ver é grande. Mas a maior parte é assim mesmo, né, cara? Né? A sensibilidade é maior, né? É isso aí. A especificidade também. Mesmo aí tem que fazer, né, cara? Ver se não tem abscesso perivalvar, se não tem alguma outra coisa. Sim. O próximo slide é diagnóstico já. Tá, pode ser. Não, esse aí já está diagnosticado, já, velho. Desde o início, né? O desencadeamento do processo infeccioso ocorreu com a extração dentária inadequada, visto que a cavidade bucal é uma região ricamente colonizada por bactérias, logo suscetível a uma bacteremia transitória, em que o patógeno se infiltra na corrente sanguínea através da área traumatizada. Somando-se o início do quadro infeccioso ao resultado do ecocardiograma, que evidenciou lesões alvares sugestivas de acometimento reumático, confirmou-se a suspeita clínica de endocardite infecciosa. Aí aqui. Só uma pergunta, Camila. Toma cuidado com extração inadequada, hein? Porque o que seria uma extração dentária inadequada? Não ter tomado, por exemplo, a profilaxia, ou navalhada, né? É difícil mesmo, né? Eu queria entender. Acho que não ter sido em um lugar esterilizado também, talvez seja isso. Não, porque aí eu acho que a maioria dos casos acontece que o paciente não relata que tem algum problema e o dentista também não pergunta. Mas a probabilidade de uma menina jovem ter algum problema que fosse necessário... Então, a gente não realmente é muito raro, mas... mas para falar que foi inadequada, tem que saber... Não é a extração que foi inadequada, eu acho que foi a profilaxia. Não, mas olha só, para falar que foi inadequada a profilaxia, tem que saber se não foi feita a profilaxia em alguém que tem indicação. Com certeza. Então esse que é o ponto, assim, a gente tem que tomar cuidado em falar assim, não é uma extração... O que seria extração inadequada? Porque a gente vê muito trauma de face aí, né, de moto, que o cara arrebenta o rosto, vai tomar um antibiótico se tiver hemocinos, mas às vezes não toma e, obviamente, fazem pequenas bacteremias. Escovar dente faz pequena bacteremia transitória, entendeu? Uhum. Então, prender na porta e fechar, o que é isso? É amarrar a corda assim e bater? Extração inadequada que você perguntou? Eu fiz isso, cara, com dente de leite. Eu amarrava um fio assim, pegava eu também tirei dente de leite assim, de amarrar com um negocinho e bater a porta. Mas é difícil a gente saber o que foi inadequado, né? Porque as coisas acontecem, né? E essa aí eu não sabia que tinha doença reumática, né? Então... E pela indicação atual, né, Marco? A indicação de profilaxia está muito mais restrita hoje em dia, né? No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia ainda indica, né? Mas no exterior, não. O europeu, americano, por exemplo, não se recomenda mais. Saiu inclusive uma revisão da Cochrane nessa semana sobre isso. Né? Pode seguir. Não chegou a conclusão nenhuma. Você faz? Só para variar, né? Você faz, Marco? Cara, no Brasil tem que fazer, né? A recomendação é que, pela condição do país de higiene, tudo tem que fazer. Né? Se o paciente tem uma higiene bucal muito boa, até não, mas fora isso tem que fazer, né? Foi 1 grama de amoxicilina, né? Também não cara, faz mal para ninguém, né? Não vai induzir resistência nenhuma, né? E a boca lá dos europeus lá é muito mais fodida que a nossa também. É 2 gramas, isso mesmo. São 4 comprimidos de 500. Quanto? 1 grama ou 2 gramas? 2 gramas. É 2 4 comprimidos de 500,
Bom, o tratamento, a terapêutica do caso envolve a erradicação do organismo causador e o tratamento das principais manifestações hemodinâmicas e embólicas da doença secundária. O tratamento da insuficiência cardíaca foi feito de acordo com as recomendações do Conselho Brasileiro de ICC. O uso de antibióticos é de extrema importância no plano terapêutico, logo esquemas bactericidas devem ser utilizados e de maneira eficaz, preferencialmente por via intravenosa e com altas doses, levando-se em consideração também a duração da terapia, visto que os germes podem estar em modo de estado inativo. Camila, cresceu o bicho ou não? Oi? Cresceu bactéria? Isolou a bactéria ou não? Sim, no caso falava que eles tinham feito os testes para saber qual era a bactéria, para definir qual era? o antibiótico. Não lembro mais o nome. Ah, tá. É importante, tá? Quando for falar de endocardite, Colocado, né? é Qual o importante esquema que colocar antibiótico o usaram? esquema e colocar qual é o germe, né? Que faz diferença. Uma situação você tem um que artigo aí dá... na mão, só para pegar qual o esquema antibiótico e qual o germe. E o Rodrigo levantou a mão também. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, cara? Certinho. Acho que só para complementar, e foi até bom essa questão da identificação do germe, porque, como foi comentada a questão do ecocardiograma, mas se a gente for olhar também pela questão dos critérios do que a gente consegue fazer o diagnóstico, mesmo se no eco não tiver a vegetação, né, tanto transesofágico quanto transtorácico, porque a hemocultura para um germe típico, ele é um critério maior, né? Aí se você já tem os 3 menores, mesmo que no eco não tenha, você pode conduzir como endocardite, né? Então, essa importância de reconhecer o bicho também. Peraí, Lembra aqui, eles usaram ceftriaxona e janta, e depois trocaram para vanco, porque cresceu no material cirúrgico, se ela for operada, Streptococcus coni, organismo raro resistente a uma gama de antibióticos. Então acho que o ponto central desse artigo foi falar desse germe. Essa é a primeira referência que ela pôs aí, sanar médio, caso endocardite. Então acho que o interessante desse artigo foi mostrar esse germe sendo resistente aos antibióticos, sabe? Aí no artigo também está falando qual foi os antibióticos que eles escolheram, que é gentamicina e ceftriaxona. E depois vanco, porque o germe era resistente, né? Que é esse streptococo estranho aí. Então, Camila, olha só, começaram um esquema para endocardite e cresceu um bicho resistente ao esquema. Aí trocaram para vancomicina, né? E a gente comentou isso, né? Assim, falou de Márcia, mas não falou de estrepto resistente, né? Pois é. Eu nunca vi, não. Também não, cara. Uma dúvida que eu tive quando eu estava lendo sobre o caso é a bilirrubina alterada. Eu não entendi qual a relação. Sepse. Sepse até também congestão hepática, né? Ele tava com ciência cardíaca, urgência jugular, edema inferior, né? Pode fazer uma hepatomegalia. Congestão hepática faz isso. Uma coisa para a gente lembrar também que é fator de risco não é um fator de risco tão importante quanto a extração dentária e tal, mas procedimento colonoscópico também pode dar por streptobovis, às vezes a gente esquece, né? Eu vi uma vez só, mas... Você usa profilaxia, Fábio? Não tem indicação de dar. Não tem indicação de dar. Só se o cara já tem válvula metálica, alguma coisa assim, ou nem isso? Sinceramente, eu não sei, viu? Eu acho que não tem indicação. Boa pergunta, precisaria haver algum consenso. Tá. Mas a princípio... Não, assim, mas na sua prática você não usa? Não. Tá. É só uma correção, é Staphylococcus coni, viu? É porque eles puseram uma abreviatura lá, só o S. Staphylococcus. É por isso que é vanco, eu tava achando esquisito. Tá. É um Staphylococcus. Deve ser naturalmente resistente exatamente. A óssea, né? Eu falei, esse negócio de vanco é um Staphylococcus. E esse troço é agudo, hein? É engraçado esse coração grande, mas vai ficar 2 meses com estáfilo na válvula, estranho, né? Vai ver que esse estáfilo aí é diferentão, né? Pode ser. Mais incipiente, né? Sei lá. E é característico de coagulase negativo, instrumentação. né?
contaminação do instrumento cirúrgico, né? Por isso que eles falaram que o negócio da lá deve ter sido mal feito. Meteram o pau no dentista. Meteram o pau no dentista, justamente. Coitado do dentista. Mas é Muito sempre bom. assim. E a ratazana tá viva, Stefano? Ah, ela é linda e é verdade, ela é fêmea mesmo, tá? É, tô te falando. Você tá entendendo até de rato, o negócio tá feio. É. O Breno passou sufoco com a ratazana aqui, cara. Eu dei o tumé nas meninas. É, né? Dependesse, levava 3, né? Pelo amor Pois de é. Deus. Beleza, então, galera. Muito bom. Foi Valeu, ótimo gente. aí. Boa noite, valeu. Falou. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Camila.